Aqui, gente. Abra aí na página 140, né? Vamos aqui, emancipações na Ásia, né? Lembre que a gente está falando aqui do período do imperialismo, né? E o que é que vai contribuir para esses países se tornarem independentes, né? A gente viu aí que a crise de 29, também a Primeira Guerra Mundial, todos esses acontecimentos vai fazer com que esses países se fortaleçam para se tornarem independentes, né? Então vamos lá. Emancipações na Ásia. Acompanhe a leitura e a explicação, certo? No século XIX, diversos países europeus, em especial a Inglaterra, França, Itália, Alemanha e Bélgica, passaram a dominar vastas regiões na Ásia e da África. O Japão também teve domínios imperialistas na Ásia. No caso da Índia, a ocupação britânica durou ainda mais tempo, pois se iniciou no século XVIII. A intensidade da interferência política, econômica e cultural variou. Em geral, a presença imperialista nessas regiões acarretou grande desestruturação na vida da população local, que é o grande problema, né? Principalmente na África, onde esse imperialismo ele foi mais forte. Na Ásia, o imperialismo ele foi mais forte e deixou consequências bastante drásticas, né? Ao fim desse imperialismo, ocorreram grandes consequências nesses países. Consequências econômicas, sociais bastante grandes. Ainda existem países até hoje que enfrentam consequências desse período, né? Então foram consequências muito graves de ocupação desses países aí. Essa situação não foi aceita de forma passiva pelos dominados. Desde o início da dominação dos europeus e japoneses, os nativos expressaram seu descontentamento e foram duramente reprimidos pelas forças dos países imperialistas. Como vimos, um contexto mundial mais favorável no pós-Segunda Guerra Mundial e o amadurecimento dos movimentos de resistência foram elementos fundamentais para o sucesso emancipatório. Ou seja, perceba que pós-Segunda Guerra Mundial, depois de duas grandes guerras e depois de uma crise pesada que foi a crise de 29, é que esses países eles começam a se estruturar para se tornarem independentes ou para lutar pela sua independência, né? Durante muito tempo, a historiografia nomeou esse processo de descolonização. No entanto, historiadores atuais acreditam que esse termo transmita o ponto de vista do colonizador, desconsiderando a visão dos movimentos de independência. O uso das expressões nacionalismo, lutas de libertação e emancipações exprimiram o processo da perspectiva dos colonizadores, ou seja, quando você fala em descolonização, você está contando a história no olhar do colonizador, ou seja, no olhar daqueles países que colonizavam, né? Então, hoje os termos mais utilizados para esse processo de independência desses países é o processo que a gente chama de emancipação, né? Emancipação, nacionalismo, né, luta pela libertação, esses são os termos mais utilizados hoje para esse processo. Por isso que a gente viu aqui que são emancipações, né? Emancipações na Ásia, no caso, certo? Vamos ver a Índia aí, né? Até o século XVIII, a Índia era um tradicional produtor e exportador de tecidos, empregando grande parte da população, que assim garantia sua subsistência. Contudo, o imperialismo britânico forçou a Índia a vender matérias-primas e comprar tecidos ingleses. Com isso, a tecelagem da Índia começaram a falir, pois não conseguiu competir com os produtos ingleses, produzidos no ritmo acelerado da Revolução Industrial. Esse cenário provocou o desmoronamento da produção tecelã da Índia e levou a inúmeras famílias à pobreza. Outro caso representativo foi o do monopólio do sal. Os indianos eram proibidos de extraí-lo do próprio território e obrigados a comprá-lo somente da Inglaterra. Essa opressão deixava insatisfeita a população que se revoltava e era duramente reprimida pelas forças inglesas. Então você percebe, né, que quando ocorre um domínio do colonizador aí, ele só quer lucro. E esse país, essa colônia, no caso aí, ela fica bastante prejudicada. Você percebe que eles eram forçados a comprar na mão da Inglaterra, ou seja, eles produziam seu próprio tecido, eram grandes produtores de tecido até o século XVIII, né? E a partir daí eles são obrigados a comprar tecido na mão da Inglaterra, vender a matéria-prima e comprar tecido mais caro na mão da Inglaterra, não só o tecido como o sal também. Eles eram produtores de sal e eram proibidos de extrair esse sal. Lógico que isso aí vai, logicamente, levar a um movimento de libertação, um movimento de emancipação, né? O movimento de independência da Índia.
Liderados por Mahatma Gandhi, os indianos iniciaram suas lutas por independência sem uso da violência, seguindo as ideias de desobediência civil. Uma das ações de desobediência foi a Marcha do Sal, liderada por Gandhi em 1930, uma caminhada de 25 dias em direção ao litoral como forma de protestar contra o monopólio do sal estabelecido pelos ingleses. Ou seja, Mahatma Gandhi fica muito conhecido pela questão do uso da paz para tentar se tornar independente, né? Não era uma luta violenta, né? Eles pregavam uma outra forma de você conseguir essa mobilização popular através da desobediência civil, né? Durante a Marcha do Sal, Gandhi conseguiu mais apoiadores e sua luta obteve visibilidade internacional, comovendo a opinião pública mundial. Ao chegar ao litoral, Gandhi e seus seguidores apanharam uma pequena porção de sal, simbolizando a desobediência civil diante da dominação inglesa. Ele e milhares de apoiadores foram presos, mas o movimento continuou até Bombaim. Ou seja, foi um movimento pacífico, não houve conflito, na verdade foi só um movimento de desobediência civil, ou seja, eles eram proibidos de catar o sal, né? E quando eles chegam lá, simbolicamente eles pegam um pouco de sal justamente para simbolizar a desobediência civil, mas não foi um movimento violento. Então, Gandhi era um dos caras que mais pregavam a paz aí, inclusive para chegar à libertação ele pregava essa paz, né? Vamos lá embaixo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Gandhi iniciou uma campanha para a saída dos ingleses do país e condicionou o apoio dos indianos no conflito à garantia de independência da Índia. Após ver frustradas diversas de suas medidas para tentar anular o poder político de Gandhi representava. Em 1947, o governo inglês concedeu a independência da Índia, ou seja, Gandhi foi um personagem muito importante, né? Mahatma Gandhi foi um personagem muito importante na independência da Índia, né? Muito importante mesmo, até porque era um cara que mobilizou o mundo, né? Sensibilizou o mundo com sua luta pacífica, sem usar armas, sem usar de violência, né? Em 1947, o poder político de Gandhi era muito grande. E em 1947, o governo inglês, né, concede a independência à Índia, né? Vamos aqui. Sul e o Sudeste da Ásia, né? A Indonésia, colônia holandesa, foi o primeiro país do Sudeste Asiático a se tornar independente, depois de ter lutado contra a ocupação japonesa em 1945. O governo holandês não se conformou e procurou restabelecer a antiga ordem, mas foi derrotado. As Filipinas só tiveram a independência reconhecida em 1946, apesar de terem conquistado em uma guerra contra a Espanha em 1898. Já a Malásia lutou contra a ocupação britânica e precisou enfrentar tensões regionais com países vizinhos, como a Indonésia, em um processo que durou de 1957 a 1965. No Vietnã, como vimos no tema 4, os colonialistas franceses enfrentaram as tropas vietnamitas. Com a expulsão da França, ficava pendente a unificação do país. A Conferência de Genebra, em 1954, oficializou a divisão do Vietnã em 2 estados distintos. A disputa não resolvida resultou na invasão dos Estados Unidos e na Guerra do Vietnã. Ou seja, mais uma questão, né? Os países estão se tornando independentes e, se você perceber, né, esses países eles estão se tornando independentes ali posterior à Segunda Guerra Mundial, né? Por quê? Porque os países europeus, os países imperialistas aí também estão mais enfraquecidos, eles participaram de uma guerra, né? E logicamente que a guerra enfraquece qualquer país, eles se enfraquecem militar e economicamente. Então, isso fortalece os países da Ásia ali também, né, que estavam sendo colonizados, fortalece para que eles possam realmente lutar pela sua independência, certo? Vamos aqui o Japão só para a gente finalizar essa parte. Vencido na Segunda Guerra Mundial, o Japão permaneceu sob a ocupação estadunidense até 1952, comandada pelo general Douglas MacArthur. O imperador japonês Hirohito foi mantido no cargo, mas deixou de ser considerado uma figura sagrada. Outra coisa, o Japão ainda nesse período aqui ainda era um império, né? O Japão vai se tornar uma democracia bem depois, né? Então aqui o Japão ainda é um império,
né? Então isso é muito importante de se falar. Então assim, o Japão era um país imperialista, era um país que dominava países vizinhos, mas pós Segunda Guerra Mundial, com a derrota do Japão e com a destruição de Hiroshima e Nagasaki pela bomba atômica, os Estados Unidos passou a ocupar o Japão até 1952. Ou seja, durante 7 anos ali, os Estados Unidos ainda dominou o Japão nesse período, né? Em 1947 foi promulgada uma nova Constituição que modernizou a burocracia e a economia local. O texto constitucional assegurava ainda que o país não manteria quaisquer forças militares ofensivas em terra, mar ou ar, nem qualquer armamento bélico de caráter ofensivo. Foi realizada também uma reforma agrária que distribuiu terra aos camponeses, formando uma base de apoio sólida ao novo regime. Ou seja, é o período aí onde o Japão ele tem as consequências da guerra, né? Como, por exemplo, não poder ter armas ofensivas a ninguém, né? Porque ele foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Tanto que a Segunda Guerra Mundial tem como último episódio a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Na reformulação do sistema educacional, o Estado assumiu a função de ampliar e democratizar o acesso à escola, o que foi perfeito, né? Uma das melhores educações do mundo é a do Japão, né? Que dá acesso a todos, certo? O ensino passou a ser obrigatório até 15 anos. O investimento na educação resultou em melhorias na formação da maioria da população, refletindo no desenvolvimento da economia. Ou seja, investir em educação, desenvolvimento, né? É uma coisa que o Brasil precisa fazer. Beleza? Então, a gente volta com mais assunto.